tarde. Agradeço o convite de estar aqui. A gente vai começar direto, né, para ganhar um pouquinho de tempo. Será que daria para pôr já os slides? Bom, eu vou seguir uma linha, né, que tem muito a ver com o que o Ricardo estava falando agora, mas vou tentar pegar um viés bastante prático, né? Eu tenho trabalhado há bastante tempo com escolas, né? E eu acho que existe uma preocupação também, conversando com a mesa da manhã, que a gente sabe que os gestores trabalham em muitas dimensões, né? Teve a fala da Elba de manhã, mostrou, né? Ela falou, vou mostrar só algumas, e mostrou 6 dimensões de trabalho, quer dizer, uma complexidade enorme o trabalho do gestor. E a preocupação é a seguinte, né? Será que o fato da gente estar trabalhando nessas 6 dimensões, né, que todas envolvem relações entre as pessoas, será que a gente não tem que se preocupar também com a qualidade dessas relações? Quando a gente olha para esses dados que o Ricardo Henriques mostrou agora, e a gente vê lá, né, que 90%, 97% dos alunos estão no nível indesejado, o que fazer? Será que a gente vai conseguir melhorar 10%, 15%, e eles vão estar preparados para a vida? A gente tem que pensar que tem um lado aí de aprender a pensar, que vem também, independente de ser só em matemática, em língua portuguesa, mas esse aprender a pensar, ele deveria fazer parte da escola como um todo, né? E deveria fazer parte das relações gestor com professores, professores com alunos, e para isso a gente precisa ter um foco também nesse, como a gente está pensando, como a gente está trabalhando, como a gente lida com o mundo, né? Eu lembro de um artigo que o Ricardo escreveu há pouco tempo, falando que a gente está formando os alunos e o mundo profissional está desejando outras coisas, né? Então, a gente pode, talvez, pegar alguns atalhos e fazer uma formação também já um pouco diferente. Eu acho que nesse contexto que a gente está trabalhando hoje, é fundamental a gente pensar nisso. Mas quando a gente começa a pensar nessa capacidade de pensar, de dialogar, de ir um pouco mais fundo, porque a gente sabe que dialogar num nível superficial é muito fácil. Cada um vem com seus achismos, as suas certezas, e isso está relacionado, quando a gente olha aqui, por exemplo, se eu tenho alguém que é novato num assunto, num determinado papel, a maneira como essa pessoa se coloca, ou como ela aprende, ela está aqui, né? Ela quer um processo muito guiado. E a gente tem gente, né, num corpo de professores, por exemplo, dentro de uma escola, vai ter gente que vai falar, a formação não foi boa, por quê? Porque não me deu passo a passo. Mas, ao mesmo tempo, dentro de um grupo, numa escola, eu tenho pessoas que são muito boas já naquilo, têm muita experiência, né? Ele tem lá uma flexibilidade, consegue inventar maneiras de melhorar o próprio trabalho, consegue ensinar as outras pessoas. E essa pessoa, por exemplo, ele é capaz de lidar com essa solução de problemas e achar maneiras de resolver, e ele vai muito mais criando o seu próprio aprendizado. Para uma pessoa como essa, a gente oferecer um curso que né, esta semana você vai fazer essa atividade, essa outra atividade, para ele é um tédio, né? Ele fala, estou perdendo o meu tempo. Só que a gente tem tudo isso misturado na escola, a gente tem tudo isso misturado dentro de uma sala de aula. Quando a gente começa a olhar para os alunos dentro de uma classe, depende do assunto que eu estou trabalhando, eles trazem histórias, né, e vivências e aprendizados, que existe uma diversidade muito grande. E se a gente for pensar, a maneira de lidar, por exemplo, esses que estão aqui no meio, que eu coloquei, né, o que tem, já consegue executar os padrões básicos, ou, né, tem já um desempenho razoável em situações já mais particulares, essas pessoas que estariam nesses 2 níveis são aquelas pessoas que, em geral, conseguem aprender coletivamente, colaborativamente. O que está mais à frente, ele fala, puxa, eu vou ter que colaborar com quem está lá atrás. E o que está lá atrás fala, puxa, eu vou ter que colaborar, eu ainda não tenho certeza, eu sou inseguro para fazer isso. Então, essa é a realidade que a gente tem. Eu vou trazer algumas coisas que ajudam a gente a lidar um pouco com essa situação. E a primeira delas a gente tem que criar uma linguagem também para pôr para fora aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, né? Esse movimento não é de hoje que acontece, mas existem alguns avanços que são muito bacanas, né? Eu estou colocando aqui algumas pequenas experiências que eu tenho participado. Por exemplo, tem um trabalho muito interessante, foi feito na área de ciências, quem liderou esse trabalho foi a Bárbara Schneider,
que os alunos eles usam o celular e dentro de uma atividade que eles estão fazendo, o celular apita e pergunta para o aluno: você está engajado nesse momento? Você está gostando da atividade? Né? Então, faz algumas perguntas específicas, mas tem a ver com como é que ele está se sentindo, o que ele está fazendo, se ele está dando ideias, né? Se ele tem ideias, se ele está empacado. Então, essa consciência de, naquele momento, eu estou agindo de uma determinada maneira, ela começa a pôr para fora alguns dos nossos processos. Né? Isso é muito importante, tanto para quem desenha as atividades, que aí vai perceber, puxa, eu estou fazendo uma atividade difícil demais, ou ela está entediante para o aluno, como para o próprio aluno, que ele começa a entender. Né? Tem um aplicativo que está ainda numa fase experimental, que é esse Emotrack, né? Eu instalei no meu celular também, porque eu me candidato para essas coisas, né? E é muito bacana, porque ele vai te perguntando ao longo do dia, né? 2 dias, isso é uma linha de trabalho que o Csikszentmihalyi já faz há um bom tempo, mas eles estão trabalhando muito com as competências socioemocionais, mas não é uma coisa inconsequente. Ele te pergunta, nesse momento você está com que tipo de sensação, o que você está fazendo, agora, qual que foi a sua reação? O que você fez? Você reagiu com palavras, você reagiu com alguma ação? Então, ele já te leva num próximo passo de reflexão. Né? Então, tem muita coisa acontecendo. A gente tem um trabalho que está acontecendo para avaliar o desenvolvimento da criatividade, e o desenvolvimento da criatividade é muito em cima de ideias. Né? Estou tendo ideias novas, estou motivado para isso. Então, essa consciência sobre como eu estou pensando e uma intenção de fazer algo novo é algo que tem que ser colocado para fora, mas ele traz uma nova linguagem. Né? Se eu estou individualmente conseguindo me entender e conseguindo conversar, tenho um linguajar para conversar sobre isso, tantas competências socioemocionais como ideias, né, sensações, eu abro um canal para interagir com outras pessoas, eu abro um canal para um professor interagir comigo ou para eu colaborar. Agora, a gente sabe que não basta esse caminho de tornar o pensamento e as emoções visíveis, não basta só o caminho individual, como está colocado aqui. A gente tem que ter um caminho coletivo. Né? A gente está sempre trabalhando no coletivo. E aí é interessante pensar, o grupo da Faculdade de Educação de Harvard, ele vem trabalhando com uma visão muito aprofundada de o que é compreender algum assunto. O David Perkins ele tem uma definição de que a compreensão é você ser capaz de pensar e agir flexivelmente com aquilo que você sabe. Quer dizer, eu posso saber algo mecanicamente, mas eu vou compreender de fato quando eu consigo agir com aquilo em situações que eu tenho que ser flexível. Não é que eu aprendi a reproduzir, eu aprendi e estou transferindo, transpondo, adaptando. Né? E aí, quando eu quero ensinar para a compreensão, o tipo de atividade que eu proponho tem que ser já pensando nisso. A atividade tem que ser desafiadora, provocativa. Isso é muito bonito de falar. Né? O grupo lá de Harvard trabalhou, acho que uns 15 anos, nessa abordagem do ensino para a compreensão. E eles não conseguiam transformar as escolas. Eles trabalharam, né, durante muito tempo e pegava 2, 3 professores da escola, fazia uma supervisão a cada 15 dias e quando ia embora da escola o projeto morria. Né? Então, isso trouxe um pensar desse grupo e eles passaram a trabalhar com o que eles chamaram de pensamento visível. Por quê? Eles reconheceram que as escolas têm uma rotina de atuação, de funcionamento, que se você sai e o que você tinha trazido ainda não virou uma nova rotina, você escorrega para a rotina antiga. Né? E aí eles começaram com essa ideia de rotinas de pensamento. O Ricardo falou várias vezes das rotinas de pensamento, e a ideia deles foi criar pequenos protocolos para falar, vamos sobrescrever aquelas rotinas que já existiam na escola, que eram rotinas mecânicas ou superficiais, por rotinas que sejam um pouco mais aprofundadas. Mas esses protocolos são extremamente simples. Eu coloquei a listinha aqui, né? Lógico que a gente não trabalha com tudo isso. A ideia de criar novas rotinas, eu vou escolher alguma dessas, né? Pego a bússola, ou pego lá uma rotina que chama conectar, ampliar, desafiar, e eu vou usar algumas vezes isso com o meu grupo de professores, por exemplo. Então, como é que funciona uma rotina conectar, ampliar, desafiar? Eu estou trazendo algo novo para a escola, a gente para pensar como é que isso que chegou se conecta com o que nós já fazíamos. E cada um dá a sua opinião. Tem relação, não tem relação, tal. Mas aí a pergunta seguinte, são sempre 3 perguntas nessa rotina. No que essa novidade que chegou na escola, no que amplia o que nós já fazíamos?
Então, você tem que comparar, né? Não é uma coisa, fiquei parado num pensamento superficial. Não, eu primeiro conectei, agora estou vendo o que amplia. E o terceiro ponto é que desafios isso traz. Então, quando eu paro para pensar que aquilo, para ser implementado, vai ter desafios, eu pus para fora. Só que isso o grupo inteiro faz. Então, é uma rotina que torna o pensamento coletivo, visível, mas ele já vem relativamente organizado, de tal maneira que você possa lidar com aquilo, né? Então, essas rotinas, quando usadas, né, algumas vezes, elas começam a gerar o que o Ron Richards chama de uma cultura do pensamento, uma cultura de um pensamento mais elaborado, mais aprofundado. A Danielle Allen é uma especialista, né, em educação e igualdade, ela costuma dizer que, se a gente quiser, de fato, atacar a desigualdade que a gente tem, o que a gente precisa fazer é ensinar a pensar. Né? Porque se você não estiver preparando esses jovens para lidar com tudo isso que está por trás, a gente não vai diminuir essa desigualdade. Então, é importante pensar que essa cultura do pensamento ela vem através de pequenos protocolos, pequenas atividades, mas que estão focando num pensar mais profundo. Aqui está um exemplo de uma dessas rotinas, né, que a gente usa, por exemplo, a bússola como se fosse o meu norte. Eu vou pensar para um problema, qual é o lado negativo desse problema? Qual é o lado otimista desse problema? O que mais eu preciso ler ou conhecer, expandir lateralmente o meu conhecimento? E que sugestões eu dou para resolver esse problema? Então, quando eu pego uma rotina dessa, que parece algo simples, mas uso 2, 3 vezes, as pessoas olham para um problema já pensando que tudo tem um lado bom, um lado ruim, tudo tem algo que eu não sei, mas eu não vou ficar parado, vou dar o encaminhamento, fazer alguma sugestão. Então, aqui está um trabalho que a gente faz com os professores, né? Nesse caso, era um grupo de professores pensando, se eu estiver agora elegendo quais são os valores fundamentais para a minha escola neste ano. E a gente vai colocar, né, uma ênfase e ver se consegue melhorar a escola, por exemplo, para que a relação entre as pessoas seja mais respeitosa. Então, ela pode escolher como um dos valores, como foco, o respeito, ou a justiça, a tolerância, e cada escola faz a sua escolha. Mas não é simples. Quando a gente fala a escola vai escolher, isso é um processo de deliberação interno que é complicadíssimo. Então, a gente entra num processo de ajudar a escola a aprender como é que se pensa coletivamente, como é que se faz essas decisões. E, nesse momento aqui, o que eles estavam falando? Olha, quais são os pontos positivos de escolher só 5 valores? E aí cada professor vai lá e fala por que é bom ter 5 valores. Aqui eles estão dizendo por que é ruim. Aqui embaixo não está aparecendo, mas eles estão dando qual é a sugestão para esse processo de escolha. A gente vai envolver os alunos, vai envolver os pais, os professores é que vão decidir, vão contar e depois fazem uma consulta. Então, tem um processo aqui que a rotina de pensamento ela está contribuindo nesse caminho. Pensando nessas ajudas, né, nas estratégias, nos protocolos, as rubricas são outro instrumento fundamental nesse processo, para a gente ganhar qualidade, ganhar profundidade no nível de pensamento, né? As rubricas elas são uma declaração, por exemplo, se eu estou pensando numa transformação, que eu trouxe um exemplo para vocês, eu posso pensar que uma rubrica, eu vou trabalhar, por exemplo, na formação dos professores, na formação da minha equipe, num processo que eu não quero só acompanhar a moda, eu quero chegar num ponto onde eu fale, nesse momento, né, a inovação que a gente precisa é introduzir, vamos dizer, competências socioemocionais, ou desenvolver criatividade, ou fazer avaliação formativa. Então, é algo que a gente não fazia. Mas daqui a 2 anos a pressão já vai ser por outra modificação. Então, eu tenho que criar um corpo de professores que esteja acostumado a avançar constantemente. Então, esse seria o nível 4 dessa rubrica. Quando a gente cria uma rubrica, a gente cria junto com as pessoas que vão passar pelo processo de transformação, descrevendo o que é uma transformação, né? Por exemplo, uma formação de professores, que eu diria que está aqui no nível, né, de nível 4, uma inovação que agora ela faz parte do processo. Então, eu vou mostrar para vocês, vou ler um pedacinho aqui, por exemplo, se eu estiver falando da formação, eu posso ter uma formação que é oferecida só para professores, que ela antecede a prática e depois o professor está lá sozinho na prática dele, é a mesma para todo mundo, independente do nível de domínio técnico, pedagógico dos professores, todos recebem a mesma. E isso são aqueles pacotes, formação de 8 horas, para todo mundo estar preparado, né? E a gente sabe que não funciona essa formação. O que seria uma formação já descrita dessa maneira?
além dessas formações integradas, complementares, sendo oferecidas para todos, quer dizer, o gestor recebe, o coordenador, o professor. Se eu quero uma transformação da escola, eu mexo com a cultura da escola como um todo. Então, todo mundo tem que ter uma formação ligada àquilo. Mas, nessa formação, a gente percebe que tem necessidades diferentes. Então, não é um pacotão que vem de fora. As pessoas, inclusive, ajudam a decidir o que eu preciso, né? Como é que seria a melhor maneira de me ajudar. Então, eu estou trazendo só um exemplo do que é uma rubrica, porque tudo isso que eu estou falando parece interessante, mas parece difícil, né? Parece não aplicável. Quando a gente começa a olhar agora para sistemas que estão funcionando, a gente vai ter amanhã a fala da Elaine Heine, lá de Ontário. Eles trabalham com comunidades de gestores há muito tempo. Ela vai contar um pouquinho, eu acho, do plano de ação que eles têm, mas é muito interessante ver que a abordagem deles é sistêmica, mas, em vez de ser um PDCA, né, que a gente pensa em cada problema ele vai sendo construído, tem uma visão de que escola a gente quer criar. Então, é um PDCA, é como se fosse uma espiral, levando na direção da escola que eles querem. Agora, esse processo, a gente pensa que é uma espiral positiva, eu tenho que perceber que tem um avanço, né? Que a espiral não está sendo só um círculo, eu estou crescendo nesse processo. E quando a gente pensa nisso, é interessante pensar que então tem que ter um avanço no conhecimento. Aqui estão aqueles mesmos princípios, mas reescritos numa visão de que tem um processo coletivo de construção de conhecimento. Tá? Eu estou colocando isso porque eu interajo com esse grupo, né? A Marlene Scardamalho e o Carl Berreiter, que são os líderes disso. Eu trabalho com eles há mais de 15 anos e a gente está implementando isso no Brasil desde essa época. Né? O que tem por trás disso? A gente começa... Por exemplo, eu tenho aqui um nível de conhecimento dos professores, vamos dizer que numa escala qualitativa, completamente qualitativa. Se os professores, num processo, começam a aprender sobre um determinado assunto, estão aqui embaixo, o que eu quero? Que eles cresçam todos nessa escala de conhecimento, que eles saiam daqui e cheguem lá. Esse processo não acontece naturalmente. Ele tem que ser... você tem que conhecer novas coisas, tem que trabalhar com especialistas, ter uma formação, mas o mais importante é que tem que ter interação entre essas pessoas. Esse conhecimento dos professores que chega aqui, ele tem que ser transformado numa ação coletiva do grupo da escola. Então, toda vez que a gente leva um trabalho para professores e aquilo não vira algo para ser implantado de uma maneira coletiva, ele se dilui. Um professor faz, o outro faz também, passou um tempo e ninguém está fazendo. Quando você gera uma ação, e aquilo é uma decisão coletiva, e a escola vai trabalhar, a gente percebe alguma chance de que isso seja sustentável, seja transformador. Para que essa comunidade avance nesse conhecimento e chegue em algo coletivo, existem alguns princípios que têm que ser considerados. E existem as estratégias que a gente estava falando. Então, nessa interação entre as pessoas, é onde a gente usa aquelas rotinas de pensamento. Estamos analisando um problema, né? Queremos colocar em prática uma solução para um problema, a gente vai usar as rotinas de pensamento. Mas a gente está funcionando como um grupo que aprende junto, que está passando do achismo, daquele conhecimento usual que eu já tinha e está aprendendo com o especialista. Né? Então, esse processo aqui ele depende do quê? Aqui eu coloquei alguns dos princípios de construção coletiva. Um deles, né, que talvez seja o mais importante, assim, eu entro para colaborar com outras pessoas. Imagine o seguinte, vocês estão agora, aqui tem vários gestores. Os gestores são os profissionais que trabalham talvez mais sozinhos. Por quê? Na escola, quantas pessoas tem? Né? Tem o diretor, tem o vice-diretor, muitas vezes eles nem se encontram, porque um faz o contraturno do outro, para sempre ter alguém na escola. Né? E ele vai interagir com quem? Com o coordenador, mas não tem contato com outros gestores. Se a gente cria uma comunidade de aprendizagem profissional, que a gente chama, né, onde os gestores estão contando as suas práticas, né, os seus problemas, as suas dificuldades, mas num processo como esse, ao interagir com outros e conhecer, né, por exemplo, a fala de especialistas, interagir com especialistas, a gente chega numa posição mais avançada, né, esse processo só vai funcionar se você tiver uma abertura, por exemplo, eu entrei lá, para dizer, a ideia que eu tenho hoje vai ser melhorada. A prática que eu faço hoje vai ser melhorada. Tudo pode ser melhorado. Então, isso é um princípio básico. Quando eu entro para interagir com os outros, eu não entro para defender minha ideia. Eu entro para deixar minha ideia lá para me ajudarem a melhorar
aquela ideia. Só que eu só consigo melhorar uma ideia se eu tenho uma diversidade de opiniões, de visões, de maneiras de fazer. Então, estar aberto para essa diversidade é fundamental. E isso está aqui, né? As comunidades de aprendizagem, né, que funcionam de verdade, elas têm esse processo. Mas aqui dentro também, o que a gente sabe? Se não tiver uma conversa num nível mais profundo, uma conversa crítica, um agenciamento epistêmico, que a gente chama, quer dizer, eu vou te fazer pergunta, por que você acha que isso é melhor do que aquela outra visão? Como é que você lidou com esta situação? Então, essa conversa crítica, ela tem que fazer parte desse processo de interação das pessoas, né? Mas tem uma responsabilidade coletiva. Esse grupo, se quer chegar em alguma ação coletiva agora, como grupo, não é o formador que vem fazer isso, não é uma pessoa de fora que vem fazer, é o grupo como um todo que tem que assumir essa responsabilidade, né? E tem que ter uma sensação de que esse avanço está acontecendo. Se não tiver, alguma coisa está errada. Quando a gente traz alguma discussão para ser feita por um grupo, né, melhorar em algum dos aspectos, a gente começa a perceber que isso pode ser levado para qualquer outra situação. Esse aprender como grupo, ele funciona todas as vezes que esse grupo se encontrar. Eu costumo brincar, né, que não é uma brincadeira tão brincadeira assim, que a gente passa de uma comunidade de aprendizagem profissional, que são todos profissionais que estão trabalhando. Eu tenho experiência muito grande com professores fazendo isso, né, comunidades grandes de professores fazendo esse processo. Mas, quando começa a funcionar a partir daqueles princípios, o que acontece é que essa comunidade ela passa a ser uma comunidade profissional de aprender, né? Quem está lá está aprendendo o tempo inteiro, faz isso de uma forma profissional. Então, não é uma comunidade de aprendizagem da profissão, é uma comunidade que é profissional em aprender qualquer coisa, tá? Então, fazer essa mudança é muito difícil. Aqui eu deixei só um exemplo para vocês verem como é que funcionam essas redes. Esse espaço aqui tem relatos de prática. Então, aqui, se eu der 2 cliques, eu abro, por exemplo, a descrição de um relato de prática de um professor. E todas essas outras flechinhas que estão apontadas aqui são comentários de outros professores, ou se inspirando, elogiando, fazendo perguntas, né? Então, essa é uma comunidade que ela vai crescendo. Esse trabalho está sendo feito na região lá de Chapecó, está ligado a um processo de mudar a escola através da introdução da criatividade. E tem mais ou menos 1 ano e meio que os professores trabalham nessas comunidades. Hoje eles se orgulham, como se falassem, vou pôr uma camiseta e assim, faço parte do grupo do projeto de criatividade de Chapecó. Então, é uma comunidade que ela acendeu. Como é que a gente acende uma comunidade, né, nesse espírito de vale a pena, a gente está orgulhoso, tem muita prática? Para que isso aconteça, a gente precisa daqueles princípios que eu tinha colocado. Então, só para encerrar, o que a gente percebe? Esse trabalho coletivo, né, onde você entra em comunidades, as comunidades de aprendizagem, é o lugar onde você faz a experimentação, você percebe que as coisas não são lineares, tem coisa que vai dar certo, outras que não vão dar certo, tem gente que vai encontrar um caminho que vai te inspirar no seu caminho também. Então, não é o artesanal, mas, ao mesmo tempo, se a gente não dá o espaço da experimentação, a gente não encontra soluções possíveis para as diferentes realidades. Só que isso tem que ser compartilhado, né? Esse aprender com o outro é fundamental. Isso é uma das coisas que acontece nesse processo. E, como o Ricardo falou também, isso é uma mudança de cultura. Você se expor, chegar lá e falar, olha, estou colocando a minha ideia ou a minha prática para ser melhorada, a gente se expõe nesse processo. Então, leva um tempo para as pessoas confiarem que isso não vem uma punição. Se eu for lá e falar, eu tentei isso, não deu certo, não vão me cortar a cabeça, vão me trazer ajuda, né? Vou me inspirar em outras práticas. Esse processo, então, é uma mudança com relação ao que a gente já fazia, mas é o espaço para a gente, então, começar a pensar um pouco mais profundo, né? Nas práticas de atuação docente e mesmo nas práticas de gestão. Por trás, precisa desses princípios que eu tinha colocado, né? E uma das coisas fundamentais nesse processo é que ele não acontece automaticamente. A gente tem que fazer paradas periódicas e falar, está funcionando isso? A gente está elevando o nível de qualidade do que está sendo feito? Tem um processo de avanço no conhecimento, né? E uma das maneiras de fazer isso é com essas rubricas de autoavaliação. Então, vocês perceberam, eu quis trazer aqui um conjunto de pequenos protocolos, mas eles dentro de um processo que sempre busca esse crescimento, né? Isso já foi aplicado, eu mostrei um exemplo de Chapecó, mas ele foi aplicado aqui na rede municipal de São Paulo, com 800 professores, foi aplicado numa colaboração
de professores num projeto do Instituto TIM, que tinha 2.000 professores, a gente fez numa escala pequena para mostrar que funcionava. E o que tem por trás disso também, esse processo de reflexão, mas de visibilidade, o que ele traz para a gente são novas maneiras de avaliar o que está sendo colocado como inovação. Quando a gente tem um processo, né, um programa que leva para a escola algo novo, e você vê os professores aplicando, tentando, né, relatando suas práticas, trazendo suas dificuldades, mas tudo aquilo é visível, isso permite uma avaliação do programa a partir do que os professores estão fazendo. Então, isso é outra das frentes que a gente tem trabalhado, fazer uma avaliação de programa que parta desses relatos de professores e devolvendo para os próprios professores. A gente chama isso de avaliação responsiva, não é? Porque é uma avaliação que parte deles, eles avaliam o programa também, se manifestam, e você junta tudo isso e devolve para os professores também, mas numa velocidade que é muito diferente daquela avaliação de programa usual, que a gente vai conseguir devolver alguma coisa para a escola quando redesenha o programa lá na frente. Tá? Então, isso era um pouco que eu queria trazer para vocês, que acho que são insumos para a gente pensar. Obrigado. Buenas tardes con todas y con todos. Les voy a hacer sufrir un poco. Me hubiera gustado poder hablar en portugués, pero lo entiendo bien, pero no me atrevo a hablarlo. Bien, es casi como si Ricardo, César y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque voy a continuar en la misma onda. Voy a continuar profundizando, quizás mirando desde otra perspectiva, lo mismo que nos han planteado. Este es el título de la ponencia, pero me encanta empezar por otra cosa. Me encanta pensar en una metáfora que permite entender mejor lo que ya César y Ricardo plantearon. Imaginemos que vivíamos en un mundo desértico, en el que conseguir una poquita de agua era sumamente difícil. Había que caminar kilómetros de kilómetros de kilómetros para encontrar un ojito de agua. Ese mundo desértico era nuestro mundo antes de 1980. Era un mundo, déjenmelo ahí, era un mundo en el que casi no había conocimiento e información a disposición de los seres humanos. Llegar al conocimiento, llegar a un poquito de información suponía esfuerzos enormes, tanto que llegó a pensarse en una serie de metáforas respecto a la escuela y a la universidad. Se decía que la escuela era el templo del saber o una fuente de agua en la que las personas muertas de sed íbamos a beber un poquito de agua. La universidad era lo mismo y los maestros éramos los que administrábamos esa fuente de sabiduría y de agua y le dábamos a nuestros estudiantes cucharadita a cucharadita de esa agua de la sabiduría que nosotros custodiábamos. Esa era la escuela en esa época. Y ese era el sentido del maestro y de los maestros y de los estudiantes. Aunque en algunos lugares lo sigue siendo todavía. Los estudiantes íbamos a la escuela a recibir del maestro la información que no estaba en ninguna otra parte. Él era el poseedor de todo el conocimiento y de toda la información. Hasta que un día sobrevino una inundación. Y ese mundo desértico se convirtió en un mundo bajo el agua. Y nosotros, de muertos de sed y cansados de buscar un poquito de sabiduría, de pronto nos encontramos que nos estábamos ahogando, que no sabíamos nadar. Nadie nos había enseñado a nadar, nos habían ido dando agua a gotitas y a cucharaditas, pero nadie nos había enseñado a nadar. Hoy en día la escuela no puede ser más la fuente de la sabiduría.
El agua nos tiene desbordados y tiene desbordados a todos. Todos los aquí presentes podemos encontrar en nuestro teléfono celular más información de toda la que pudiéramos imaginar. Leía en un artículo hace un tiempo que si pudiéramos imprimir toda la información todos los archivos a los que Google nos puede conducir, nos faltarían espacios físicos en el planeta para poder poner toda esa información. Los seres humanos tenemos a nuestra disposición hoy en día toda la información que queramos. Y el gran problema es que no sabemos manejarnos en medio de ella. No sabemos nadar. Nuestros estudiantes no saben nadar, aunque nadan un poco mejor que nosotros. Y nosotros no sabemos cómo enseñarles a nadar en ese mar de información. La escuela, sea la escuela media, la escuela básica o la universidad, hoy ya no están para dar información. Hoy están para enseñar a nadar y para que los estudiantes y los profesores aprendamos a nadar. No más para ir a recibir el conocimiento. Porque ese conocimiento que pudieran alcanzarnos y entregarnos nuestros profesores es obsoleto. Difícilmente alguno de nuestros maestros va a tener información más actualizada que la que podemos conseguir a través de Google. Con mucha certeza nosotros podríamos conseguir muchísima más que esa información. He ahí el dilema de nuestra época. La escuela tiene que cambiar y lo que pensamos como enseñanza tiene que ser totalmente transformado. Cuando pensamos ahora sí en el aprendizaje de los estudiantes y el aprendizaje de los adultos, tenemos que caer en la cuenta de una frase que tiene Fernando Savater que a mí nunca deja de fascinarme. Lo que el filósofo Savater dice es: yo no le puedo transmitir al otro mi conocimiento. Mi conocimiento es mi conocimiento. Es el conocimiento que yo construí con mi propia experiencia. Si yo intento transmitírselo a los demás, les estoy pasando un dato de información como podría pasárselos por cualquier otro medio. Es un dato que ellos reciben y que para que se convierta en su propio conocimiento, tendrán que reflexionarlo, tendrán que discutirlo, tendrán que analizarlo sus propios cerebros. Yo no puedo enseñarle a los otros lo que sé, así como no puedo pasarle a los demás mi experiencia. Yo lo que puedo ayudar es a que los otros construyan su propio conocimiento. Y en eso consiste el aprendizaje basado en problemas. Permítame correr esta parte que creo que no es de tanto interés como lo que se nos viene. El aprendizaje basado en problemas, que yo prefiero llamarlo aprendizaje a la quinta, como lo dice Renata Fruchter, profesora de Stanford. Ella dice que el aprendizaje basado en problemas es en realidad aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en productos, en procesos y en personas. Si ustedes fueran alumnos míos en la universidad, porque últimamente mis alumnos están en la universidad o trabajo con docentes de escuela, si fueran mis alumnos en la universidad o en la escuela en la que trabajan, probablemente en la primera clase les diría: ¿qué cosas quieren saber? Y llenemos la pizarra con todas las preguntas que ustedes quisieran ver respondidas a lo largo de este curso. Y una vez que tengamos la pared llena de preguntas, inmediatamente les pediría que me ayuden a ordenarlas. Y ordenaríamos esas preguntas y las pondríamos en una secuencia que ustedes decidirían y que parecería medianamente lógica. Lo otro que haría, si es que estuviera con mis alumnos de la universidad, es decirles: bueno, ya aquí están las preguntas. Dentro de 15 semanas termina el semestre y desgraciadamente la universidad me obliga a poner una nota, una calificación. Así que vamos a decidir juntos de dónde provendrá esa nota.
¿Qué quieren aprender a hacer ustedes cuando las respuestas a todas esas preguntas estén dadas? ¿Para qué quieren esas respuestas? ¿Qué quieren hacer con eso? ¿Qué les gustaría hacer como resultado final del curso? Y una vez que tal cosa se haya decidido, entraría César y nos ayudaría a hacer la rúbrica con la que vamos a evaluar eso que vamos a producir juntos a lo largo del semestre. Y el curso sería el ir ustedes investigando y discutiendo sobre cada una de las preguntas que ustedes han formulado. Porque si esperaron que yo les diera las respuestas, se equivocaron. Porque mi tarea ya no es en esta época dar respuestas, sino ayudarles a aprender a nadar, a tener la pregunta delante, a buscar la información necesaria para poder intentar una posibilidad de respuesta, a probar la respuesta encontrada y a continuar con la siguiente pregunta. Totalmente de acuerdo con lo que decía César hace un momento. Ni los profesores que están en el aula, ni los gestores que dirigen la escuela tienen nada que aprender de otros, porque los problemas que se les presentan cada día en la escuela son tan absolutamente únicos, diferentes, complejos, que la respuesta no está en ninguna parte. La respuesta la van a tener que construir. Y ciertamente una pena, no sé si existe el dicho en portugués, pero una pena entre dos es menos atroz. Una pena entre dos es más fácil de ser sobrellevada. Y si discutimos y buscamos juntos la respuesta al problema que tenemos en común, probablemente demos con una mejor solución. Pero aún así será una solución provisoria. Aún así será una solución por un momento hasta que encontremos otra mejor. Este método o estos métodos que tienen una raíz común se basan en lo siguiente. Hay un planteamiento que parte del profesor y que es mejor cuando parte de todos juntos. Esto funciona bastante bien en adolescentes, pero también funciona muy bien con adolescentes cuando el planteamiento ha salido de todos. Cuando el planteamiento el punto de partida del proceso de aprendizaje ha sido construido por todos. Desde allí se forman los equipos, podrían formarse un poquito después, un poquito antes, pero la idea de estos métodos es trabajar en equipo. Y la razón es importantísima, ya Vygotsky lo decía a inicios del siglo pasado, todo lo que llega a manera de concepto a nuestro cerebro estuvo primero como palabra en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación. Necesitamos hablar sobre las cosas para poderlas pensar mejor. El hablarlas, el comentarlas, va permitiendo que las organicemos, que las ordenemos, que les demos muchas vueltas, que la miremos desde distintas perspectivas. Y en ese sentido, en estos métodos, el trabajo en equipo es fundamental. Sea aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en estudio de casos, sea aprendizaje en servicios, sea aprendizaje en procesos. Lo primero es el problema, el caso, la situación, la pregunta, lo que queremos resolver, se parte de ahí. No se parte del profesor que me da conocimientos, porque eso no se puede, y como decía César, es absurdo, porque el profesor me va a dar lo que él cree que yo necesito, cuando yo voy a buscar lo que yo necesito o cuando juntos vamos a buscar lo que necesitamos. Y no necesitamos necesariamente la perspectiva en la que el profesor ha hecho suyo ese conocimiento. Desde ese problema empieza nuestro proceso de búsqueda, de investigación, de discusión, para empezar a tentar y a construir posibles respuestas. Este proceso es lo más valioso del asunto, el que descubramos como profesores o como directores que la respuesta no la tiene el otro, que la respuesta la vamos a conseguir juntos, que no existe ningún problema que pueda ser anticipado por los libros. Los problemas que encontremos en la escuela los vamos a tener que resolver juntos.
Me acuerdo aquí de una dinámica que empecé a trabajar con profesores de una escuela de sectores populares en Lima. En la primera reunión les dije que querían trabajar y lo primero que soltaron y soltó como idea muy fuerte es problemas que tienen nuestros estudiantes para poder aprender, problemas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Les dije, genial, empecemos. Tome una hoja de papel cada quien y con plumón grueso, con un marcador grueso, va a escribir un problema que considera que tienen sus estudiantes para aprender. Y fuimos llenando la pared de problemas. Y se llenó la pared de problemas. Y estaban todos los problemas imaginados y por imaginar. Una vez que la pared estuvo llena, les dije, bueno, van a leer los problemas que ustedes mismos han puesto y van a tomar de la pared aquel que crean que ustedes pueden hacer algo por su solución. Si ustedes creen que hay algo que se podría hacer desde la escuela por su solución, lo toman de esa pared y lo ponen a la otra pared. Al cabo de media hora, todos los problemas habían pasado de pared. Todos. Y el curso, lo que fue del curso a continuación, fue empezar a pensar cómo solucionar esos problemas. ¿Qué teníamos que hacer y qué podíamos hacer? Y cierro la idea planteando por qué esta rutina. Porque las personas, desde que nacemos, empezamos a construir estructuras de pensamiento en nuestra cabeza. Y tenemos desde muy pequeñitos, en esa época en la que todo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza el niño a construir estructuras de pensamiento, a construir teorías implícitas sobre el mundo, porque nuestro cerebro no tolera que las cosas no tengan explicación. Y nos pasamos la vida construyendo teorías implícitas y estructuras de pensamiento. Y cuando llegamos a el aula por primera vez, no nos acordamos de lo que nos enseñaron en la universidad o en la licenciatura. Lo que primero viene a nuestra mente son los profesores que teníamos grabados ahí y la imagen de profesor que teníamos. Y empezamos, aunque contradiga todo lo que habíamos leído y estudiado, y empezamos a actuar como esos profesores. Porque más influencia que lo que leímos en los libros de didáctica o de metodología o de pedagogía o de teoría de la educación, más impacto ha tenido en la imagen que tenemos de maestro nuestros propios maestros. Y cuando llegamos a la escuela en un cargo de gestión, obviamente ya tenemos una idea preconcebida de qué cosa es la gestión. De repente no condice con la realidad, de repente las cosas que teníamos preestablecidas no funcionan del todo, pero cuando aceptamos un cargo de gestión o postulamos a un cargo de gestión, tenemos una teoría implícita sobre qué cosa es eso. Y además tenemos la creencia de que lo vamos a poder hacer fácil, si no, no postularíamos. La idea es que la realidad no necesariamente nos da la razón. Lo peculiar es que cuando algo no le da la razón a mi cerebro, cuando algo de la realidad no le da la razón a mi cerebro, es decir, colisiona con esas estructuras de pensamiento, lo primero que mi cerebro hace es decir, váyase al cuerno. Y bota ese dato de realidad porque no encaja, no entra en coherencia, es un dato absurdo, no puede ser. Y solamente recibe nuestro cerebro aquellas ideas que se asocian perfectamente con nuestras teorías implícitas. Las teorías implícitas nos permiten vivir y entender el mundo. Y si queremos que alguien aprenda algo, tenemos que ayudarle a destruir esas teorías y a construir otras nuevas. Cuando pensamos en adultos, tenemos que pensar que esas teorías implícitas se han vuelto un poquito más sólidas, ¿no? Los adultos somos más tercos a medida que pasa la edad, porque nuestras teorías se resisten a cambiar. ¿Qué me va a enseñar este mocoso con todos los años que yo tengo de experiencia? ¿No? ¿Qué me van a decir a mí con toda la experiencia que yo tengo? Eso no es más que la reacción natural de nuestro cerebro frente a un
dato cuestionador de la realidad que pone en cuestión nuestras teorías implícitas. Para lograr el aprendizaje, tengo que lograr que la persona que va a aprender tenga ganas de aprender. Y diga como Sócrates, solo sé que nada sé. Si la persona no dice, lo que yo sé no me sirve, necesito algo más, no va a haber aprendizaje. Y si hay algo peculiar en estos métodos o en las rutinas que proponía César, es eso. Tenemos que quitarle el piso, tenemos que quitarle la alfombra para que la persona pueda decir, alto, yo creía que sabía, pero la verdad es que no sé. La verdad es que necesito saber, necesito aprender, y entonces el proceso se podrá iniciar. Sin eso el proceso no arranca. Pero tiene que ser la misma persona la que se dé cuenta. No basta que yo le diga, tú no sabes, ahora escúchame. No. Si la persona no se da cuenta de que no sabe, o de que lo que sabe no permite responder a sus preguntas, a esas preguntas que tiene de fondo, o con lo que sabe no permite explicar las situaciones de la realidad que quisiera explicar, no va a buscar ninguna explicación, no va a buscar ninguna respuesta y no va a aprender. El aprendizaje de todas las personas, más de los adultos, porque nos ha salido callo en el cerebro, requiere conflictos, situaciones que nos pongan realmente en cuestionamiento total, y tiene que ser un proceso de construcción personal. Obviamente con otros que me van a ayudar a discutir, pero el proceso final de aprendizaje es personal. Soy yo que voy a transformar mis propias estructuras de pensamiento. No es que vamos a transformar las estructuras colectivas que no existen. Cada uno tiene que transformar lo que tiene en la cabeza y solamente así podrá aprender. Gracias. Yes? Okay. Yes? Okay. Hello, everyone. I'm very grateful to be here. Thank you so much. I am also absolutely exhausted mentally, having flown in from Boston last night and been trying to process, and thank you so much to whoever's been translating into English in my ear all day, and trying to synthesize everything that I've heard. So this has been a really wonderful and very intense experience, so wish me luck. My name is Michelle Foreman. I have been working for the past decade with colleagues out of the Harvard Graduate School of Education, including Richard Elmore, a woman named Elizabeth Stosich, and another woman named Candace Bocala, on something we call the Internal Coherence Framework. And it is a very natural extension of pretty much what we've been talking about this afternoon. And what I'm going to try and do is use it just as a way to ground everything we've been talking about in terms of very concrete, how do we do this? Okay, so if we want to put student learning at the center, and we want to put the kind of student learning that we've been talking about all day, the kind that here's where the synthesis comes in, the kind that communicates the expectations we want to communicate to our students, the kind that privileges them as thinkers as opposed to knowers, all of the things that we care about in our schools. How do we do that, right? What do teachers need to know to be able to do that? And what are the implications for what principals need to know if we think about what teachers need to know, right? And then kicking it up one more level, what are the implications for the people who support principals in our schools, for their training and their development? Okay, so that's what I'm going to try and do. And the first thing I'm going to do is going to ask you to talk to each other, and then I'll have a couple people come up and report out, and I'll put my headphones back on. Oh, that's in Portuguese. Okay, I'm going to look at my slide. Here we go. So I'm going to ask you just to think about this problem. We're going to get a little more concrete, a little more mundane, and think about all of the things we've been talking about in the context of a math class. Okay? So here's what we call the stated task. The task on paper, what it is the problem, what it is the teacher thinks that they are teaching, what they've been told to teach. Okay? Here's the problem.
Farmer Jim keeps 12 hens in every coop. If Farmer Jim has 20 coops and every hen lays 9 eggs on Monday, how many eggs will Farmer Jim collect on Monday? Explain your reasoning using words, numbers, or pictures. Okay, I think this is like a 3rd grade problem or something. This is from Engage New York. So what I'm going to ask you to do with just the people sitting next to you is to think for a second. And if a student did everything that this problem asked them to do, if they were successful at it, what are all the things they would know and be able to do? Okay, is that a clear question? So just looking at the problem as stated, what does this problem ask in terms of cognitive processes? What do students who succeed at this problem, what would they know and be able to do? Okay, so just take about two minutes, talk to the person next to you, and then I'll give you the next question. It's very quiet in here. Are you talking to the person next to you? Are you talking very quietly? Does anybody not understand what I'm asking? Okay, I think what I might do, if it's okay, just in the interest of time, if you have a thought, if you've discussed something, if you could maybe raise your hand and either shout it out, or I can try and get a microphone. Let's just call out a few of the things that this problem would require students to know or be able to do. Oops, sorry, just shout it out. Okay, I'm going to just give the microphone. Ok. Eu não pensei que eu ia ser escolhida. Então, a gente estava conversando aqui como é que a gente estava construindo um raciocínio. E a maneira que eu estava construindo é muito imagética. Porque eu penso assim, tem 20 galinheiros, aí eu imagino os 20 galinheiros. Aí depois eu encho os galinheiros de galinha, então tem 12. Aí eu olho para os 20 e falo, tem 12 aqui, 12. Aí cada uma bota 9, aí tem 9 ovos, né, aqui. Cada 12 galinhas desse galinheiro bota 9. Aí eu conto os ovos todos. Eu faço um raciocínio bem assim. Thank you so much. My translation went off, so I'm going to just assume that you said some things about they would have to translate language into a math problem, right? They would have to do mathematics. They would have to talk about their ideas and explain them, right? Did I miss anything? Okay. So what I'm going to do next is I'm going to just talk you through. I'm going to ask you to imagine being a student in these 2 classes. Okay? This is a problem we deal with all the time. We have 2 teachers who think they're teaching the exact same thing. They've both been told to teach this somewhat high-level problem that in theory requires students to explain and justify their reasoning. Let's look at these 2 different enactments. Okay? These are 2 teachers teaching right next door to each other. So in the first class, here's what happened. The teacher puts the problem on the board, and they give the students 5 minutes to work alone and record their work. Okay? As they're doing this, the teacher is walking around, looking at what all of them are doing, and then she strategically pairs them, right? You got something different from you. I think you would benefit from talking to you. So she pairs them and gives them 10 minutes in their pairs to argue with each other to come to the best solution and agree on one solution. Then the teacher says, when I'm done looking at your work in pairs, I'm going to go over and pick people who I choose to come up and present your solution on the board. Okay? So everybody better be ready. And then once we've had maybe 3 different solutions that she asked the students to present, she says, as a class, I'm going to lead you to determine which of these 3 is the right one. And together, we will all decide what solution makes sense, what is the best one, and we will put that in our notebooks at the end of the day. Okay, that's class 1. In class 2, the teacher herself had a very negative experience in high school getting called on when she wasn't ready.
So she never calls on anybody. She only takes volunteers. All right? And here's how it rolls out in her class. She puts the same problem on the board. She gives students 5 minutes to work on it alone, just like they agreed in their team meeting. But she doesn't walk around. And after 5 minutes, she says to them, go ahead and partner with whoever you want to partner with and come up with a solution together. She doesn't walk around. And then she says, who wants to volunteer to come up and show what you did? And if somebody wants to come up, she lets them. And if people don't want to come up, that's fine. And at the end of the class, what she does is she writes up the correct solution on the board, right, that she had at the beginning of the lesson, and tells the students to put it down in their notebooks so they have the right solution for the test. Okay? So I want you to think about, we use the language of stated and enacted task. Two teachers think they're doing the exact same thing, but think about the very different learning experiences that these kids are having in classrooms right next door to each other. All right? So with the person next to you, and then hopefully I can get translated when we come up and share out. With the person next to you, think about which of these classes you would rather have for your students, right? What it is they're learning in one versus the other. Not only about mathematics, but what kind of messages are they getting in terms of the things we care about, the expectations, right? Being thinkers, all of those messages that we hope to combat, becoming liberatory, right? Education is as a liberatory force. Think about those two classes for a second. Imagine being a student in one versus the other, and what kind of messages you would get, okay? So if you would talk to each other just about that for a couple minutes, think about what you would learn in one class versus the other, in these two classes that are teaching the same thing, okay? And then we'll just share out. What's a different learning experience for students in class 1 versus class 2, and why? Okay, so with your neighbor, take about 2 or 3 more minutes, and then I'll have a couple people come up. Again? Okay. Could I have somebody come up and just talk a little bit about the different experiences these kids are having in these two classes? Which one we would want more for our students and why? If you could just come up to the microphone, that would be fantastic. Okay? So think about all the things we said, all the things we want for our students. Think about the messages they're getting in one class versus the other. Which one are they really required to do what that stated task asked of them? Or actually, let me ask a different question. In class, do we have someone? Uma coisa que pensei aqui é que, na primeira turma, para além do aprendizado da matemática, da resolução do problema em si, um aprendizado de que existem diferentes formas de você chegar à mesma solução, que pode-se haver uma discussão sobre a eficiência, não é o certo ou errado, mas o que é mais eficaz a partir do meu ponto de vista, da minha necessidade. Então, para além do conhecimento em si, uma série de outras competências sendo trabalhadas com os alunos, né? Thank you, that was beautiful. Other thoughts? Posso complementar? Não, acho que no primeiro, todos os alunos se mantêm ativados, né? Eles são chamados a participar, então todos eles têm a expectativa de participar, de apresentar seu raciocínio, então tem que se manter ativado pelo problema proposto pelo professor. No segundo, me parece que só os alunos mais proficientes estão treinando a sua habilidade de apresentar, e o resto está só
copiando maquinalmente aquilo que está sendo apresentado, porque naturalmente quem não tem facilidade não vai se voluntariar a apresentar. Exactly. Thank you so much. And actually, if I could just have whoever said that stay for a second. In that second class, if you're not someone who's particularly confident or excited about math, what do you actually have to do in that class to be successful day after day? If you did everything that the enactment in that class required of you as a learner every single day, what would you have to do? Ainda sobre a outra questão, o importante é que na primeira sala o aluno não só aprende a buscar respostas, mas a lidar com as suas próprias questões. Então, a sabedoria passa por não buscar respostas, mas a lidar com as suas próprias questões, frustrações, de aprender com o outro, de dividir respostas e de complementar soluções muitas vezes. Absolutely, right? Very rich learning going on in classroom 1. Ok, ainda com relação ao segundo, aí, o que o aluno é levado a entender é que ele só precisa copiar as respostas dos outros. Então, o processo de aprendizagem dele fica... Whose answer? Does he have to copy? Whose answer does he have to copy? Da segunda turma, os alunos aqueles que não obtiveram a resposta do professor, aquela resposta... Então, ele entende que ele só deve seguir o modelo que já está pronto. É o modelo padrão do professor, primeiramente, porque ele forneceu a resposta, e é depois o modelo dos alunos que têm mais facilidade, digamos. Absolutely. Thank you so much. Right? So over the course of the year, if you imagine these students having this teacher day after day, right? All they have to do is sit there and wait and copy down the answer. So you can imagine the implications over the course of a month, semester, a year, right? Think about the end of year assessment tests for these two classes, how different the data would be, right? And we think about the fact that if these two teachers are on the same teacher team at school, the way traditionally teacher teams work, they come in, they're asked to look at their student data, right? Classroom 1 data is off the charts, it's fantastic. Classroom 2 is terrible. And they're asked to make sense of it. And they have no idea why. Right? They have no idea about what we call, this is probably familiar language to you, the interactions among the instructional core that generated that data. Okay? And this is everything, right? It is the way we interact, the specific way, the how that we interact with students around particular representations of content that's going to drive what they learn. It's going to drive what they learn as mathematicians. It's going to drive what they learn, what messages they take in about the role they're supposed to play, what it means to be a student, to be a learner. It's everything. And we never talk about it. We don't know how to talk about it, at least in our schools. Oh. And I'm actually going to go back 1 second, okay? So for these two enactments of this same task, which one requires more pedagogical knowledge, more content area knowledge, more pedagogical content knowledge? Which one is a harder class to teach? Class 1, where you're constantly synthesizing, or class 2, where you came in with the answer in the beginning that you were going to put up on the board? Right? Class 1 is a lot harder. And so what we do, where I'm in the United States, what we do is that we try and teach what is essentially an issue of knowledge and skill as a compliance problem. So as a principal, now I have 3 minutes to get in the implication of principal's work. As a principal, right, you can say to a teacher, you must teach this curriculum with these high-level problems. You can require that. But what you cannot require is that you do it well, right? You cannot require or mandate that teacher number 2 know how to teach like teacher number 1. Because teacher number 1 obviously has a lot more content knowledge, right, of math, of how kids are thinking about it, what sense they're making, who to pair, how to steer a classroom using what students bring, but still toward this mathematical content that she wants them to leave with. That is an entirely different project, right, than this initial, I have knowledge, I'm going to give it to you, regardless of who's in the room. You could all leave. I'd teach the same lesson. Okay? So the implications then for principal's knowledge
Oh, this is what my, Dick Elmore, right, who I used to work with, would say that this was the equivalent of going up to somebody, right, telling teacher 2 to teach like teacher 1, is the equivalent of going up to somebody and saying, jump for me as high as you can. Let me see how high you can jump. Watching them and then saying, good, now jump higher. I want you to jump a foot higher, right? You can't tell somebody to do something that they don't know how to do. And we think about this too now, bump it up, to principals. If the implication of that little exercise, which took too long, about the instructional core, is that if you're going to change what students know how to do as a consequence of their time in classrooms, you have to spend ongoing time deepening what teachers know how to do with students, what teachers understand about their content, and the sense that kids are making of their content, right? This is a learning challenge. And so what principals need to do is create schools, create organizations that serve as constant learning, embedded, ongoing learning opportunities for teachers to deepen their knowledge of content and pedagogy with their kids. And when we tell principals that they have to do things like increase performance, right, increase attendance, increase engagement, when we tell them to do these things without giving them a clue how to turn their organizations into places of ongoing teacher learning, then we're essentially doing the same thing. Right? We're treating a learning challenge for principals as a compliance challenge. And so the point of the IC framework, which I will not get to in its entirety at all, is the idea of helping principals to understand the idea of organizational capacity for learning, right? Not just to tell principals that they have to improve their outcomes across classrooms in their schools, but to help them understand how to do it. So we define it as the capability of a school or a building to be able to engage in this rich, ongoing adult learning that we've been talking about. Is your school able to do that? Can you organize your school that way? Okay, really quick. What we tried to do with this project was to remedy what seemed to us a very frustrating problem with the field of education research, which was rich descriptions of what things look like when they're going beautifully, and no description of what it looks like to try and turn your building into a place where these things happen. So this whole framework is really action-oriented. It gets very concrete, very granular about how, this is our theory of action, of how principals can work with the folks in their building to turn them into the kind of places conducive to ongoing teacher learning. So I won't really read through this slide, but just some quick ones. You have to understand this idea of the instructional core, be able to talk about those interactions and their importance. And what leaders need to do is think about a vision. What do I want to see when I come into classrooms? As granular as I can. What does the research tell me that a really rich classroom looks like? What should I see teachers doing, kids doing with what kind of content? And that's the vision I'm going to set for 3 years out for our school. We're going to think about where we are now and what things the adults in our school need to learn to be able to teach like that, right? And then, again, to kind of quicken it, what they need to do is make sure that these kind of learning communities that we talked about are in place in their building and support them. Not only what teachers talk about, their ability to talk that deeply about the interactions among the core, but the processes by which they talk, their ability to push on each other, to shift this paradigm as teams. I come, I say something. If I like what I hear, maybe I do it in my class. If not, I ignore it. To places where we are here, we are learning together, we are deciding things together, we are pushing on each other to go and try it in our classroom. And if principals do this well, they bring in research from what we really know is excellent state-of-the-art math practice, and they work with their teams, bring in some coaches on helping them talk to each other. Again, all of these come with a lot of learning experiences. I'm almost done, I'm gonna wrap up. Then what we'll see is this, the idea of efficacy beliefs, which taps into a lot of what I've heard. It's just kind of different words for it, right? But if you start to have teachers who have never seen their kids learn at high levels as a consequence of what they have done in front of a classroom, then they start to think it can't be done. And this is where you start to hear language of low expectations, right? And if I'm a teacher in a school with a curriculum that I think is useless, a test that doesn't align to it, I'm told to do 3 other things in my teacher teams, and you say to me, you know, when you evaluate me, I need to be on page 27 of this curriculum, and you say to me, you need to get your kids to this level on the assessment, I'm saying to myself, it's not happening, right? I don't see my way from here to there. And once that happens, I don't really care anymore,
right? This is what's called low efficacy beliefs. I don't believe that the control over the outcomes I seek lies within me. No matter what I do, it's not going to happen. And so when we start to get schools working the right way, working on the right things, right, with this sort of both accountability and press, again, there's a lot of stuff here. This is about 2 years of work. What we see is teachers going into their classrooms with higher levels, with lesson plans, right, and enactments to teach their kids in a different way than they ever have. Even if they don't believe the kids can do it, even if they think it's way too hard, this is what we talked about in our team, this is what we're going to do. And when they go and do that and see their kids respond, because kids always do, they always rise to the occasion, right? When you give them deeper thinking to do, and they do it as a consequence of your actions, then you start to internalize that locus of control, right? What they did was a consequence of me, not because of where they come from, not because my administration sucks, but because they learned because I taught, right? And that shift from having no control over the outcomes of your work to realizing that it lies within you is super powerful. And that's when you start to see teachers taking responsibility and caring and being resilient and flexible and all these beautiful things and trying harder. I'm going to wrap up even though I have a lot of other slides. But thank you so much. And okay, thank you. Bom, agradecer o Luiz. Muitas graças, Luiz. Thank you so much, Michelle. Obrigada, César. E eu tenho uma muito breve proposta de síntese numa mesa que é muito rica em ferramentais e modos de pensar para a gente capacitar os nossos gestores educacionais. Então, a intenção vai ser uma breve síntese que possa, de alguma forma, conectar as falas. Então, de um lado, a gente tem o César trazendo uma série de orientações para rotinas de pensamento, construção de um coletivo engajado, e que tenha a visibilidade dos processos mentais e sociais que estão sendo construídos, metodologias que apoiam isso para que aconteça, e um ponto fundamental da Michelle, que é a importância do internal coherence, que é a coerência interna. Então, eu quero partir deste ponto. Tá? Então, começando aqui, se a gente quiser, de fato, fazer a escola baseada em problemas, não começando na sala de aula, porque não adianta a gente fazer na sala de aula o que não é parte do modus operandi da escola. Então, a mesma coisa, a gente cansa de ouvir orientações para desenvolvimento socioemocional dos alunos, quando a gente sabe que o socioemocional dos professores, da comunidade, de todo o ecossistema, não está sendo cuidado. Então, é muito importante, como se diz lá nos Estados Unidos, walk the talk, a gente ser a expressão daquilo que a gente defende como princípio em toda a engrenagem da escola. Então, se a gente quiser partir da fala de orientar a escola por problemas, não só na sala de aula, mas também na forma como a escola opera, qual que seriam as duas grandes macrofunções de um diretor que exigiria um programa de capacitação orientado a isso e que conversa com a fala da rotina de pensamento? Bom, eu começo sempre partindo de problemas e com o entendimento de que, do ponto de vista de definição de problema, tem uma parte que é o que eu coloco em preto aqui no slide, que eu preciso ter consciência que isso é construído continuamente e é construído socialmente com a participação de diversos atores. Eu não posso trazer para a mesa, como diretor de escola, definições prontas do problema, por mais que eu assuma que eu as conheço. Então, existe uma dimensão, e que é uma dimensão profundamente conectada com oportunidades de inovação, porque sempre novos aprendizados vão surgir, novos atores vão propiciar novos pontos de vista, que a gente chama da função inovação dentro da escola. Essa função inovação ela é sempre socialmente construída com a participação, vou pegar aqui, como vocês podem ver aqui, né, participantes em vários tópicos de gestão, sempre orientados ao pedagógico, quer dizer, a razão de ser da escola é o aluno. Então, eu não falo de processo, eu não falo de recursos nos tópicos da gestão. Eles estão dentro de todos os tópicos. Mas eu oriento as minhas discussões por esses grandes tópicos pedagógicos, onde o diretor é um dos participantes, junto com o coordenador, junto com os professores, junto com os alunos. E aí eu tenho um formato não hierárquico e que reforça a dimensão da coletividade, que é justamente fazer esses encontros acontecerem com um propósito de se entender causalidade. Isso é uma das coisas que a gente não se dá conta,
que onde estão as maiores fontes de divergência dentro da escola é o que cada um acredita ser a causa principal do problema, o seu espaço a se considerar quando se define um problema. Então, essa primeira função, e que tem que ter princípios norteadores que se reflitam na sala de aula e que sejam coerentes internamente, é a função inovação que a gente precisa direcionar o diretor para intencionalmente construir. Então, isso aí é uma função de governança importante para ele cuidar. E o pedagógico é a razão de ser que orienta isso. Do outro lado, que eu estou chamando função gerencial, essa é a execução, que aí sim deve espelhar boas práticas de gestão, de controle, de acompanhamento, de pessoas dedicadas à realização desses projetos, entendendo que aí sim entram as metas direcionadas, a prestação de conta, o uso de recursos. Então, de alguma forma, tentando conciliar aqui os vários pontos de vista, construir essa escola é dotar o diretor, o gestor educacional, e vamos lembrar que a gente também está falando do coordenador, também está falando dos supervisores, de todos aqueles que apoiam o ecossistema da gestão escolar, para esse olhar complementar de como que eu equilibro inovação com execução. E na inovação, respeitando uma série de boas práticas e literatura que mostra a importância das dinâmicas de discussão, do confronto, de não ir com a ideia pronta, que depois que eu construo isso como cultura, isso fica muito mais fácil espelhado na sala de aula. É muito difícil ensinar aprendizagem baseada em problema se eu não conseguir depurar essa forma de pensamento do ponto de vista de cultura da escola, de engajamento de todos os atores. Isso é internal coherence, isso é a coerência interna. E entendendo que isso não briga de forma nenhuma com bons modelos de gestão, de controle, de acompanhamento, de metas, de resultado, mas eu preciso entender o que é uma dimensão gerencial e o que é uma dimensão que necessita, que prescinde da coletividade, né? Então, é um pouco essa a contribuição para sintetizar. É uma proposta, é um recorte, outros poderiam ser feitos, para a gente tentar conciliar os aprendizados ricos que tivemos nessa mesa. Agradeço mais uma vez todos vocês e a audiência que contribuiu aqui para a dinâmica da Michelle. Só avisando que o COF não vai acontecer agora, ele vai acontecer no final, para a gente não ter mais prejuízo de tempo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Thank you so much.